Olha eu aqui de volta. Voltei. Voltei por uma boa causa. Voltei para falar de um livro impressionante que eu li esses dias e foi por um acaso. Sabe aqueles livros que você adquire e no final das contas isso se transforma num tesouro, numa coisa belíssima? Pois é, quero falar com vocês hoje desse livro maravilhoso. Vou sumir quando a vela se apagar, do Diogo Bercito. Depois da vinheta. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês, deixe o like, por favor. Deixe o like, sabe por quê? Porque eu descobri que quando a gente para um tempo de gravar vídeo, o YouTube pune a gente. E para eu poder me livrar dessa punição, eu preciso muito da sua ajuda. Deixa seu like, comenta alguma coisa aí embaixo, nem que seja para me xingar e dizer coisa boa. Por que você ficou quase 6 meses sem fazer nada? Mas vamos quebrar o sistema? Vamos dar um bug aí no YouTube para que eu não tenha essa punição? Porque, gente, fazer vídeo para o YouTube é muito difícil. Muito difícil. A parte mais gostosa é a hora de você gravar e de ver o vídeo no ar. Porque, olha, o antes e o depois é uma coisa... Ou enfim, não vou mais reclamar. Vou fazer aqui a minha postagem. Eu tenho lá no Instagram um Instagram literário, que eu dou as minhas impressões das coisas que eu leio. É um pouco mais rápido, é mais direto com o público, então confira lá também. Tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, vamos ao que interessa. Eu quero falar de Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, do Diogo Bercito. A história desse livro comigo foi o seguinte: eu estava com muita vontade de ler alguma coisa triste, alguma coisa que me deixasse pensativo. E não sei por que cargas d'água apareceu esse livro na Amazon e eu falei, cara, tá baratinho, vou comprar, vou ler. Parece ser uma história triste. Eu acho que foi o Moço dos Vinhos, se eu não me engano, que falou alguma coisa desse título ou algum título parecido e me deu essa curiosidade de buscar esse título. Que surpresa maravilhosa, gente. Isso aqui é um tesouro. Da Intrínseca, que tem livros excelentes, assim. A Intrínseca foi, durante muito tempo, a minha editora preferida. E dessa vez eles acertaram também na publicação de Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. Eu não posso falar muito aprofundadamente dessa história, sob o risco de entregar muitos spoilers e estragar a experiência literária de vocês. O que eu posso dizer é que aqui Diogo Bercito vai narrar a caminhada, a trajetória, a vida de Yaqub, um jovenzinho sírio criado numa região, um vilarejo minúsculo, na roça mesmo, na Síria dos anos de 1930. E pelo contexto da história, a Síria estava dominada por franceses e isso estava tirando o sossego, a paz e a autonomia dos sírios sobre as terras deles, né? Yaqub, um jovenzinho analfabeto, daí aproximadamente seus 20 anos, tinha um melhor amigo chamado Brutus, e os dois eram melhores amigos, uma parceria incrível, uma amizade linda. E dessa amizade linda vão surgir alguns diálogos assim muito interessantes acerca da pobreza, da miséria em que o povo sírio estava subjugado naquele momento histórico, naquele contexto, muitas vezes passando por necessidades famélicas mesmo, fome, sem água, sem absolutamente nada, num lugar muito triste. Em muitos momentos desse livro, eu me lembrei. Deixa eu ver se eu encontro. Literatura brasileira. Cadê? Achei. Desse mesmo livro aqui, ó, Graciliano Ramos, Vidas Secas. E não acho que seja por acaso, eu acredito que deva ter alguma inspiração. E por que é que eu estou falando disso? Vamos à história. Brutus é indignado com a vida que leva naquele vilarejo. Ele tem vontade de melhorar de vida, de sair daquilo, de viver uma vida decente. E ele tem um tio que mora no Brasil e que ofereceu a ele uma
uma passagem de ida para o Brasil, ofereceu trabalho, relatou coisas maravilhosas acerca do Brasil, que era tudo muito verde, que tinha ouro à vontade, que a prosperidade estava aqui em São Paulo, para ser mais exato. E Jacob, quando soube disso, num diálogo que ele tem com o Brutus, que é esse rapaz que considera ir ao Brasil e assim, tem um sonho, quase que um sonho mesmo, de conhecer o mundo novo, o Brasil. E Jacob fica muito ofendido, porque todas as pessoas que ele conhecia que foi embora para o Brasil nunca mais voltaram. É como se eles renegassem a pátria. Eles diziam que ia para o Brasil fazer fortuna e voltaria e nunca mais voltaram. Abandonaram as famílias lá na Síria e assim, eram muito mal vistos pela comunidade local. E Jacob tentava de toda forma ali, né, falar para Brutus, olha Brutus, não, a gente pode lutar por uma Síria melhor e tal, e vamos em frente e tá, tudo bem. Esses diálogos aconteciam geralmente na hora do almoço, quando eles deixavam lá a lavoura ou o que quer que seja que eles estavam fazendo na roça, e debaixo de uma árvore frondosa eles começavam a falar amenidades, até que numa dessas amenidades algo mais entre os dois aconteceu, algo para além dessa amizade bonita. E, bom, para quem não sabe, essa broderagem, que é o que a gente nomina no século XXI em 2023, aquele tempo não existia essas classificações, não existia isso, até porque a Síria é um lugar extremamente homofóbico, um lugar extremamente intolerante com esse tipo de coisa. Bom, o mundo praticamente é muito intolerante a esse tipo de coisa, alguns lugares menos, outros mais, mas essa é uma outra história. E a partir disso, as coisas começam a mudar. E há, entre Brutus e Jacob, uma ruptura muito pesada, sabe? Quase como se o ato que eles fizeram, que é um ato até levezinho, gente, não tem nada demais, mas, enfim, foi uma broderagem leve. Aquilo viesse carregado por uma maldição. Jacob é um rapazinho tão inocente, tão puro, tão ingênuo, e que carrega consigo todas as crenças do seu vilarejo, todas as crendices que as pessoas ali naquele local têm milenarmente, de demônios, de maldições. E aí essa ruptura acontece com o seu Brutus, o seu melhor amigo. A segunda parte desse livro é Jacob decide vir para o Brasil, buscar respostas acerca desse Djinn, que é um demônio do mal, um gênio do mal, Djinn, gênio do mal, que fez essa ruptura, que carregou esse amor. E Jacob vem ao Brasil sem nem saber muito bem porquê. E as camadas que esse livro nos entrega a respeito dessa decisão é muito interessante, porque olha só, aqui vai estar em xeque uma resposta para uma ruptura abrupta, carregada de simbolismo de superstições e coisas afins desse tipo, místicos. O desejo de viver o sonho do seu amor, que foi abruptamente encerrado, né? E a falta de condições de continuar vivendo num lugar tão miserável e tão doído quanto era aquele lugar em que ele nasceu, em que ele morava, onde ele morava. E Jacob vem para o Brasil, chega no Porto de Santos, para São Paulo, mais precisamente, e logo de cara encontra com o George. E depois, mais para frente no livro, eu fui entender que era Jorge, alguma coisa assim. Legal, enfim. E que é um cara muito culto, um jornalista que também veio do Brasil, veio da Síria, do Líbano, para o Brasil e encontra uma comunidade árabe aqui, encontra também alguns italianos e espanhóis, e é uma mistura de várias nacionalidades do mundo inteiro em São Paulo. E esse George percebe o Jacob tão sozinho, tão pequenininho, assim, tão
sem noção do que estava fazendo, que ele resolve acompanhar esse rapazinho e os dois vão se ajudando nessa caminhada. O George logo começa a trabalhar num jornal árabe, para a comunidade árabe lá em São Paulo, começa a ganhar dinheirinhos, os dois alugam, no primeiro momento alugam um tipo de pensão, e o Yakub demora um tempo a achar um trabalho. Mas ele encontra um trabalho num armazém, numa loja, sei lá, num armazém mesmo, assim, de um outro árabe, e ele faz tudo, ele descarrega mercadoria, vende mercadoria, limpa a loja, abre a loja, enfim. Aí ele se apaixonou pelo George, que também correspondeu a esse amor. Mas aquela tragédia do início do livro que veio para ele assim com tanta força. E o livro todo, gente, ele é narrado em terceira pessoa, mas de uma forma tão simples. Tá contando uma história e ele não entra nos detalhes psicológicos, emocionais. Então, fica subentendido todas essas camadas, e o interessante desse livro é isso. Talvez o trauma que ele teve por essa ruptura tão profunda com Brutus fez ele se afastar de George da mesmíssima forma. Quando essa amizade dos dois evolui para um algo mais, ele decide ir embora, virar um caixeiro viajante. E ele tem sonhos com o demônio, esse Djinn maldito ou malvado, que fez com que houvesse essa ruptura, mostrando, chamando ele, vem me encarar, você quer respostas? Eu tenho respostas para te dar do porquê que houve essa separação entre você e seu Brutus. Enfim. E aí ele tem esses sonhos, e conforme a paisagem dos sonhos vai se modificando, ele vai entrando mata adentro no interior do Brasil. E vai indo embora, e vai indo embora, e vai indo embora, até que ele encontra esse demônio. Numa situação tão periclitante, numa situação tão degradante, e esse livro me fez pensar muito a respeito de muita coisa. E quando o Yakub vai entrando mesmo no interior do Brasil, aquele Brasil profundo, ele olha em volta e percebe: aqui também tem uma Síria igualzinha que eu vivia, pobre, miserável, de pessoas que precisam quase que que vivem em situação de escravidão mesmo, não ganham nem o suficiente para comer. É uma tragédia humanitária o que acontece no Brasil profundo, exatamente como é na minha Síria. É um país enorme que não tem mais fim, mas a gente encontra várias Sírias dentro do Brasil. Por isso que eu disse que Vidas Secas, do Graciliano Ramos, deve ter inspirado o autor a escrever Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, porque tem várias questões aqui que dá para ser referenciadas, como a migração, a Fabiano aqui nesse livro, que não tem repertório nenhum, ele não conhece palavra nenhuma, vai preso porque ele não sabe se defender, não sabe explicar o que estava fazendo num determinado local. Então, esse livro, Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, não é só um título simples. É uma história profunda, uma história que nos toca, que me tocou, que me chocou, que me deixou triste. Me deixou triste. Me fez pensar nas várias outras formas de vidas tão diferentes da minha, nas várias outras histórias de pessoas que não têm acesso à educação, à cultura, à comida, não têm acesso a nada. E a aventura sem propósito, descabida, de sair da sua terra natal para ir em busca de uma vida melhor. E quando você chega naquele destino, você não tem paz. É um livro incrível, gente. Eu recomendo muito para vocês. Leiam Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. Há tempos eu não lia uma literatura tão incrível, tão bonita, tão singela, tão poderosa quanto essa do Diogo Bersito. Se você tem interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo, e você comprando lá na Amazon, eu ganho uma pequenininha porcentagem, você não vai pagar nada mais por isso, mas é uma forma de poder ajudar a continuidade desse canal. Tá certo? Bom, essa é a minha resenha para hoje,
indico muito, muito, muito para vocês. Leiam Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. Vocês não vão se arrepender. Foi um livro tocante, um livro marcante, e eu acredito que esse provavelmente deve ser um dos melhores lidos em 2023. Tá bom? Leiam e me contem aí depois o que vocês acharam. Beijo, pessoal. Até breve. Eu juro, eu prometo, eu vou voltar. Então não esquece de deixar seu like, porque senão o YouTube vai me punir. Eu não quero ser punido, eu não mereço isso. Beijo.